Pessoal, então eu vou começar aí a apresentar o professor Holanda. Nosso convidado de hoje é o professor José Holanda da Silva, né? Estou fazendo uma colinha aqui no currículo Lattes dele. Ele é professor na Universidade Federal, do Departamento de Física da Universidade Federal do Espírito Santo, né? Ele é um professor recente, né? Ele foi contratado em 2020. Ele já faz parte do programa de pós-graduação lá na Universidade Federal do Espírito Santo. O Holanda, sobre a formação do Holanda, ele fez a graduação na Universidade Federal do Ceará e o mestrado e doutorado na Universidade Federal de Pernambuco, né? O doutorado dele foi feito sob a supervisão do professor Sérgio Machado Rezende, e o Holanda fez uma excelente tese, né? Eu acompanhei de perto a tese dele, né? O trabalho foi muito bom mesmo, tanto que foi agraciado como a melhor tese de doutorado pela CAPES, né? O grande prêmio da CAPES de tese de 2019, quem ganhou foi o Holanda, né? E a gente está aqui com um bom exemplo aí da física, né? Que esses prêmios são muito competitivos e realmente isso mostra que o trabalho dele realmente era um trabalho que estava na vanguarda da pesquisa científica. O Orlando, depois que ele terminou o doutorado, ele ficou um tempo como pós-doc, né, na Universidade Federal de Pernambuco. E logo em seguida ele foi fazer um pós-doutorado no Argonne National Lab, em Illinois, onde ele trabalhou com o Axel Hoffman por um ano, se eu não me engano, né, Holanda? Chegou a ser um ano, né? Acho que foi quase um ano, né? Como era de se esperar, foi bastante produtivo, né? O Holanda conseguiu produzir muito bem. Dentre os trabalhos que ele conseguiu produzir lá no Argonne, tem um artigo envolvendo antiferromagnético spintronics que foi publicado no Physical Review Letters, né? Então, até pedir para o Holanda aí, se ele puder, no final um ou outro slide, falar um pouco da infraestrutura do Argonne, seria muito bom, né? Até para os estudantes aqui que estão aí iniciando a pós-graduação, para mostrar que uma das opções aí no futuro é que o estudante possa fazer um estágio de pós-doutorado num laboratório aí, com muito recurso, né? Com muita infraestrutura, tá certo? Então, Holanda, eu agradeço, a apresentação foi breve, eu agradeço aí você ter aceitado o convite, muito obrigado e boa apresentação. Pode iniciar, Holanda. Obrigado, Joaquim, eu que agradeço o convite. Ok, obrigado. Eu agradeço o convite mais uma vez, e o que a palestra hoje é sobre o poder das interações elásticas e fonônicas, certo? Eu considero que a espifonônica ela nasceu de um trabalho que foi desenvolvido em minha tese de doutorado, como o professor Joaquim já comentou, foi uma tese intensa, defendida em aproximadamente 3 anos e meio, certo? Um pouco mais, um mês a mais. Então, muito intensa, muita trabalho. Não sei, significa que alguém trabalhou muito. Então, a espinfonônica, eu considero que partiu dali, iniciou ali, porque foi a primeira do que se chama o spin, né? Dessa entidade quântica, Deixa eu que te é interromper o quântico da rapidinho. onda elástica. Holanda, deixa eu te interromper rapidamente. Seu áudio está picando Oi. bastante. Se você quiser, talvez pode desligar a câmera, para talvez melhorar o áudio. Tá bom? Eu não sei se está acontecendo. Acho que sim. Só um minuto, então. Holanda, era só para desligar a câmera, sua câmera. Mas eu não consigo desligar sem sair da tela, não. Ok.
Então, dando continuidade, então a espinfonônica nasceu ali, certo? E com isso o campo é um novo campo, um recente campo, então tem caminhado para se desenvolver rapidamente. Eu tive período depois que eu saí do Recife, passei um tempo nos Estados Unidos, como o professor Joaquim comentou, e também caminhei nessa área aí com algumas colaborações para expandir esse campo, certo? Então, o que nós vamos discutir nessa apresentação, de uma forma simples, mas abrangendo também conceitos mais avançados, que talvez nem todos os alunos que estejam ouvindo estejam familiarizados com esse tipo de linguagem, mas em algum momento, quando entrarem na pós-graduação, vão estar em sintonia com esses termos, certo? Alguns são mais familiares para quem fez física do estado sólido, mas de uma forma bem simples. Se tiverem dúvida, basta perguntar. Vão entender como uma coisa é palpável, não é difícil de se entender e viável de se medir no laboratório, de se trabalhar, tanto experimentalmente como teoricamente. Certo? Então, o seminário está, como eu terei em torno de 50 minutos, então nós devemos ir até quase 11 horas. Né? Então, o seminário está dividido em 9 partes. Nós vamos conversar aqui sobre a interação entre spin e rede, certo? Aí essas interações nós vamos discutir em termos de um material ferromagnético com interações magneto-elásticas. Então, vamos discutir interações magnéticas, elásticas, puras, e magneto-elásticas são as interações híbridas entre magnéticas e elásticas. Algumas técnicas experimentais que estamos em desenvolvimento aqui na UF, certo? E que eu trabalhei, que são palpáveis para se medir se medir algo dentro da espinfonônica, certo? E, em particular, explorando as interações magneto-elásticas. Okay? É possível fazer estudos desses fenômenos magneto-elásticos, principalmente, com simulações, certo? Simulações numéricas, inclusive com código livre. Okay? E vamos discutir os trabalhos publicados, os trabalhos em andamento e as perspectivas, conclusões e perspectivas, que são bastantes perspectivas, certo? Como é um campo em desenvolvimento, em particular explorando as interações magneto-elásticas, existe um enorme caminho aí, existe um enorme caminho a se trilhar em busca de expandir. Não sabemos até onde essas pesquisas podem chegar em termos de aplicações. Eu acho que, na minha opinião, esse campo ele tem muito mais perspectiva de aplicações do que mesmo a spin caloritônica, que é uma grande dificuldade que se tem até hoje em encontrar aplicações viáveis e simples. E as coisas mais importantes da física têm sua simplicidade. Às vezes a teoria é muito gigantesca, mas alguém chega e encontra uma equação muito simples e descreve tudo de uma maneira simples, que é o que as pessoas precisam, coisas simples. Então, e vamos discutir a experiência que eu tive no exterior, e aí foi um vídeo do professor Joaquim, isso muito importante, por sinal, né? Essa experiência, ter uma experiência no exterior, ou em algum laboratório de pesquisa, pode ser até no Brasil mesmo, o Sirius está sendo construído, para se ter aquela noção mais ampla de uma estrutura
gigantesca, vamos dizer assim, né? Não só o laboratório de uma universidade, mas algo um pouco mais amplo, diferente, certo? Esses laboratórios como o Argonne, eles têm uma estrutura, né, tão grande, né, que às vezes você não sabe nem o que quer fazer, vamos dizer assim, com tanto equipamento, com tanta possibilidade de explorar diferentes experimentos. Isso é importante para você saber que esses ambientes existem e que são viáveis, é possível ter essa experiência. Se você conseguir uma posição nesses lugares, será muito, muito importante para a sua carreira científica, sem dúvida. Então, e aí eu vou fazer os agradecimentos, as considerações finais. Então, esse artigo surgiu, agora foi publicado recentemente, em março, certo? De 2021, e ele é um letter, né, da Física Review B, e ele, pesquisador da Universidade de Uppsala, ele fez um resumo, uma introdução, que eu gostei bastante, certo? Ele comenta que, em 1915, Einstein e Hans Barnardeschi demonstraram a relação entre magnetismo e momento angular. E aí, eles faz um comentário mais importante aqui, evidenciando a nossa descoberta, certo? A descoberta do espinho fônico. E é nesse sentido que surgiu, então, esse termo espinfonônica. Certo? Esse termo espinfonônica consolidado, você falar do espinho fono, ou seja, existiam tradições teóricas, existiam redefinições da teoria e tudo mais, mas a detecção experimental, certo? Foi feita na minha tese de doutorado. Esse é o artigo que fez surgir esse termo, que eu associo diretamente a esse artigo, porque a partir daí pode ser mais palpável os experimentos no laboratório. A interação magneto-elástica, ou magnofone, quanticamente, certo? Já existia desde Kittel, né? Os trabalhos de Kittel. Mas a detecção e a observação experimental dessa entidade quântica foi feita aqui por 4 brasileiros durante os anos aí de 2016, 17, 18. Certo? Então, essa é uma revisão para enfatizar esse nascimento dessa área, ou desse campo. Ok? Inicialmente existiam questionamentos e tudo mais, mas já se entendeu, se consolidou, né, que existia já a tradição teórica e que esse grupo de 4 brasileiros aí fizeram apenas a observação experimental, certo? Ou seja, fizeram aquilo acontecer, né? Ou seja, observaram no laboratório. E a partir daí, nós temos caminhado a expandir o campo e nós vamos discutir, então, da onde vêm essas interações e por que elas são importantes para a espinfonômica, ok? Então, as interações básicas que a gente precisa discutir, que vai discutir aqui, são 3 tipos de interações: as magnéticas, as elásticas e as magnetoelásticas. Okay? Então, as interações magnéticas
basicamente, que nos interessa, são as interações de exchange. Você tem um material ferromagnético, por exemplo. Você tem lá interações de troca, que são as interações de curto alcance entre vizinhos, um spin interagindo com o outro. Ou dipolar entre um momento e outro. E esse desvio de um spin em relação ao outro, ele gera uma coisa chamada, que blockchain chamou, em 1932, ele denominou esses desvios de spin, desvios coletivos de spin, de ondas de spin. Poderia ter chamado de qualquer outra coisa, mas o fato de chamar de uma onda cria a intuição de que esses materiais, essa entidade, ela tem uma precessão, certo? E há um comportamento como uma onda. E essa onda, ela se quantiza. E o quanto da onda de spin é o magma. Okay? O quanto da onda elástica, como nós vamos ver posteriormente, é o fono. Então, você tem dentro do material que tem interações magnéticas, a possibilidade de excitar esses spins coletivamente. E ao excitar esses spins coletivamente, você então tem uma onda de spin dentro dela, desse material. Okay? Essas ondas podem ser magnetoestáticas, magnetoelásticas, podem ser puramente magnéticas, certo? E aí nós vamos associar, basicamente, de uma forma bem simples, bem inicial, lá que a gente estuda lá em mecânica clássica, o nosso famoso giroscópio, quando estuda momento angular. E aí você tem aqui duas, como a gente vê lá, você tem aqui, por exemplo, uma frequência, aqui você tem outra frequência, você tem uma frequência do seu giroscópio em torno dele e outra frequência em relação à direção do momento angular. Então, você está aí com um campo gravitacional sobre o seu giroscópio. E isso acontece similar. Você tem tem que lembrar que o elétron é o spin do elétron. É o spin eletrônico. Então, você tem uma frequência natural de precessão do seu spin, okay? Em torno de um campo magnético. E aí a física é muito simples. Se torna uma física muito simples e muito fácil de compreensão. Desde a sua graduação você consegue, porque isso aí você pode descrever classicamente. Então, você pode descrever isso com uma equação da dinâmica da magnetização, que eu vou mostrar no slide posterior. E aí o questionamento que se faz é o seguinte: por que a gente estuda, por exemplo, a excitação de materiais ferromagnéticos com micro-ondas? Primeiro, porque você está estudando, você quer estudar o spin do elétron, certo? É um spin eletrônico. Se você fosse estudar o spin do núcleo, você estudaria com, por exemplo, ressonância magnética nuclear. Mas como você está estudando o spin, o movimento do seu elétron, precessionando em torno dele mesmo, o que significa isso? Significa que você lá quer explorar essa característica, você tem que explorar com uma técnica que seja viável para aquela precessão, por exemplo. Então, que frequência você vai usar para detectar? Em que momento eles vão entrar em ressonância? Seu material ferromagnético vai entrar em ressonância. Lembrando que, ao você aplicar um campo magnético e uma perturbação externa, como uma radiação de micro-ondas, aí você pergunta, por que radiação de micro-ondas? Pergunta novamente, né? Volta a aparecer. É simplesmente porque o fator giromagnético, o fator de precessão de um material ferromagnético, certo? Se fosse antiferromagnético, isso vai mudar, porque aí você vai ter ressonância antiferromagnética. Mas a
ferromagnética, esse fator giromagnético é da ordem de 2 π vezes 2,8 GHz por kW. O que significa isso? Significa que, como você sabe, como nós sabemos, né, ômega é 2π vezes a frequência, GHz. E aí o 2π cancela com 2π e você tem um campo magnético de ressonância em torno, por exemplo, da ordem de kHz. Então, se você tem uma frequência, aplica um campo, por exemplo, aplica um campo de 1 kHz, você tem uma frequência de 2,8 GHz, frequência de ressonância. Significa que, nesse momento, o seu material vai absorver energia. Okay? É por isso que a maioria dos experimentos que você vê, vai analisar de materiais ferromagnéticos, envolvendo alguma técnica de ressonância, a frequência é da ordem de GHz. Lembrando que a frequência varia com o campo magnético. Então, as interações magnéticas que a gente vai explorar aqui, e aí eu sempre uso esse material porque é um material público e é um material muito usado. O IEG, né, que é uma granada de ítrio, ferro, esse é um material que ele é o nosso grafeno dos materiais carbonosos, certo? O grafeno é a base dos materiais carbonosos, certo? Então, o IEG também, nós temos o nosso excelente material, essa granada de ítrio, certo? Então, eu vou aplicar essa descrição física para o material como o IEG. As características do IEG, tem um baixo amortecimento, significa que ele consegue propagar uma onda de spin dentro dele, ou seja, todos os spins vão pressionar lá, tem uma fase, tem um momento característico, como uma onda, comportamento de uma onda dentro dele, certo? Por longas distâncias. Quando eu falo baixo amortecimento, é porque ele vai conseguir propagar, e longas distâncias eu estou falando até de milímetros, ok? Chegando a centímetros. Então, esse tipo de material, ele é muito, de modo geral. É o que se busca para se transportar informação. E uma coisa que eu já vou aqui antecipar é o seguinte, quando eu falo de baixo amortecimento e propagação de uma onda de spin dentro do material, que se quantiza como um magno, pode parecer assim, muito abstrato para quem nunca foi ao laboratório ou para quem está iniciando. Mas a abstração vai sumir quando você tiver o contato físico. Ou seja, você fizer lá a sua amostra, colocar, ou então ver alguém fazer. Por quê? Porque ao excitar um material como esse, em um experimento como propagação de uma onda de spin, com um pulso de onda de spin, por exemplo, ou um pulso de onda eletromagnética, desculpa, e você vai perceber que lá dentro do seu material você vai excitar essa onda e vai acabar observando dois pulsos. Um pulso da onda eletromagnética, que chega, imagine um experimento com duas antenas. Você sabe que o seu celular está recebendo o seu sinal de micro-ondas, 2.4 ou algum múltiplo. Então, quando você tem duas antenas, seja de sua televisão, e o receptor e o emissor, você está emitindo onda eletromagnética, recebendo onda eletromagnética. Então, quando a gente estuda esses materiais, e quer estudar a propagação de onda de spin, um dos métodos é por pulsos de onda eletromagnética. E aí uma maneira muito bonita de se ver, né, por exemplo, você emitir o pulso
e ver a propagação da onda eletromagnética na superfície e a outra dentro do material. Como você vê isso, você consegue observar isso em um osciloscópio e ver a variação dessa onda de spin com o campo magnético. Isso é uma coisa fenomenal, porque você consegue perceber e ter a noção de que a onda realmente existe dentro do material. Então, não é apenas um conceito teórico, ela existe mesmo. Há uma variação daquilo e é detectável, percebível, certo? E isso você percebe se a dinâmica ou aquela amostra consegue propagar aquela onda por longa distância ou por pequenas distâncias, dependendo da estrutura, do dump, do amortecimento do seu material, em relação à onda de spin. Então, dito isso, a nossa explicação se torna aqui muito simples, porque nós temos nosso primeiro termo aqui do Hamiltoniano, uma energia, dois tipos de energia, a ímã, a aplicação do campo magnético, que está aqui, e a de troca, a interação que a gente viu lá entre um spin e outro, certo? E aqui são as constantes, termos. Então, nós vamos fazer uma relação bem simples, para quem viu quântica 1 já na graduação, você vai entender o que eu estou falando tranquilamente. Ou seja, isso aqui é uma relação para um bóson, certo? São sistemas bosônicos. Ok? Então, são as regras de computação para um sistema bosônico qualquer. O que a gente fez aqui, vai fazer, é simplesmente pegar o Hamiltoniano, considerar o termo magnético, com a aplicação do campo, e a interação entre spins. Certo? E aí é possível descrever os componentes dos spins em duas polarizações. Duas polarizações. Positiva ou negativa, em termos das componentes x e y, que são as componentes transversais à aplicação do seu campo magnético. Certo? O seu campo magnético está aplicado na direção z. Então, fazendo essas aproximações, eu quero chegar aqui. Aqui nós temos o quê? O nosso Hamiltoniano. Quântico. Considerando já os primeiros vizinhos, certo? Olha o campo magnético aparecendo aqui, o termo ímã e a interação de troca. E aí nós fazemos a transformação para operadores coletivos de Bose, para transformar a interação entre os spins, certo? Do operador entre um spin e outro, para um sistema coletivo. Agora nós estamos tratando como uma onda. Aparece o termo aqui da onda, e aí essas operações também obedecem às relações de comutação a sistemas bosônicos. Você tem que lembrar que o magno é um bóson, certo? Assim como o fóton, assim como o fônon. E aí nós chegamos a um Hamiltoniano extremamente conhecido, que parte do operador de aniquilação e criação. Então você cria ou destrói um magno, e aqui é a frequência típica para magnos com interação de exchange. Certo? Nós estamos considerando, por enquanto, a interação dipolar. Isso não é por acaso. Certo? Aí eu vou fazer uma pequena observação aqui. Quando a gente tem um fio, por exemplo, ou uma tira de material ferromagnético, e você propaga uma onda na direção do campo, aplica o campo magnético, né, você está propagando. Você está propagando a onda. Você aplicou o campo magnético na direção da propagação dessa onda, então você diz que a onda é longitudinal, se for o contrário, é transversal. E aí, o que acontece? Quando você aplica longitudinal, paralelo ao campo magnético, o campo, a interação dipolar é extremamente fraca, certo? Mas quando você aplica perpendicular, você tem que considerar a interação dipolar, principalmente quando você está aplicando radiação de micro-ondas, radiação de radiofrequência. Porque cria um campo dipolar lá, natural da sua amostra, devido à sua estrutura, né, o fator de Fórmula, e aí você tem que considerar a interação dipolar, ok? Mas aqui o nosso sistema a nossa onda está propagando na direção do campo magnético, que é uma forma mais didática de compreender. Então, você tem então a propagação de uma onda quântica
do seu sistema. A onda se propaga, a onda de spin vai se propagando, ok? No seu material. Então, aqui nós podemos definir que a quantização da onda. A interação magnética, ou seja, a onda eletromagnética, dentro do material, como onda de spin, se propagando como onda de spin, excitou todos os spins do seu material e quantiza-se como magno. Você tem a quantização dessa onda. Quando a gente... Existe outro tipo de onda, de interação, outros tipos de interações, e uma delas é a interação elástica. Então, a interação elástica, ela é... Você tem o seu material lá, ferromagnético, cristalino, e aí você tem diferentes átomos situados em diferentes sítios. A gente estuda lá em estado sólido. Por exemplo, você tem um cubo, você tem um sistemazinho distribuído de átomos lá, bem, cada um localizado em determinado espaço, uma distância interatômica entre o átomo, um em relação ao outro, né, que se repete. E aí você, se tem uma interação elástica, ou seja, você consegue aplicar uma tensão lá no seu material e ele se deforma e depois volta ao seu estado anterior, ou seja, você faz a rede, aquela estrutura vibrar de átomos, como se fosse um oscilador harmônico, então aquilo gera uma onda, também gera uma onda, e o nome daquilo, dessa onda, se chama de onda elástica, certo? Porque é o seu material que está, a rede que está vibrando, ou se deformando e retornando, se deformando, como se fosse uma bola, certo? E isso também acontece com o material como ele. A gente consegue descrever, então, escrever em termos das constantes elásticas do seu material, constantes elásticas do seu material. Define também uma coisa importante, que é a densidade de momento conjugado, certo? Considerando a densidade de massa. E aí, no caso do IEG, essas constantes, o tensor, certo? Essas constantes elásticas, eles se resumem a duas constantes. Okay? Mas existem diversos outros materiais que essas constantes não são zero, mas algumas se anulam devido à simetria. Mas o importante é que você pode descrever isso quanticamente também. E aí, você consegue escrever isso, dois operadores importantes, o operador de deslocamento, o operador momento conjugado. Lembrando que o fone também tem polarizações, ok? E essas polarizações, basicamente, são para os fonos acústicos, né? No nosso caso aqui, a gente considera três, que são duas transversais e uma longitudinal. Então, você fazendo as operações de quântica básica, o operador hamiltoniano, hermitiano, certo? O operador hermitiano para esse sistema, você consegue, então, escrever a relação de comutatividade para um sistema contínuo, né? Como é o caso dessas relações, interações elásticas. E aí, descrevendo para operadores coletivos, nós chegamos, então, a um hamiltoniano elástico, quântico elástico. Ok? Tudo isso é possível descrever classicamente, mas não usando os termos fono e magno, porque são termos quânticos. Mas usando operadores, valores médios e tudo mais, é possível descrever isso aproximadamente. Mas quanticamente, esses termos, né, essas entidades, você tem que escrever quântico. Você falar em fono, em magno, você tem que descrever que são entidades diretamente ligadas à teoria quântica. E as relações de comutatividade, operador de criação e destruição. Então, você tem o operador para um sistema elástico e a vibração da rede. E aí nós vamos entrar, para concluir essa primeira parte, que é a parte de introdução, para quando qualquer estudante entrar no laboratório e quiser trabalhar com algo envolvendo a spin fonônica em particular, ele tem que partir daí, ele tem que entender primeiro os princípios das interações magnéticas, das interações elásticas e das interações magnético-elásticas, que são as interações híbridas, que são as mais importantes. Então, você pode descrever isso também como um hamiltoniano magneto-elástico, aí você vê a parte magnética aqui, e a parte elástica.
de deslocamento elástico do seu material. É possível reescrever esse Hamiltoniano em termos de coordenadas e ângulos do próprio sistema de coordenadas que você adota. E aí, você tem duas frequências, que são as frequências de vibração, certo? De ressonância, vamos dizer assim, ou de propagação da onda. São as frequências de propagação da sua onda elástica dentro do seu material. Nesse caso, então, você tem duas, né? Você tem duas polarizações para o fono transversal e uma para o longitudinal. E aí você tem o Hamiltoniano magneto-elástico, considerando os operadores coletivos. E você, então, considerando a propagação, como eu falei, paralela ao campo magnético, ou seja, aquele ângulo lá da onda, o θ aqui é o ângulo da onda em relação ao campo magnético, certo? Então, é do caso do vetor de onda em relação ao campo magnético. Então, quando eles estão paralelos, você tem, e o campo magnético está aplicado paralelo, você tem, então, o acoplamento da vibração da rede com o movimento de precessão dos seus espinhos. Ou seja, você tem um acoplamento entre a onda, a interação magnética, né, uma característica magnética com outra característica de vibração da rede. Quanticamente, você tem uma interação magno-fono. E aí, nós temos o Hamiltoniano total, certo? Descrito quanticamente, considerando os operadores de magno e de fono. Você tem aqui o magno puro, fono puro e a interação magneto-elástica. É um Hamiltoniano bastante conhecido, que pode ser descrito, para você visualizar melhor, desta forma. Parte magnética, parte elástica e a parte magneto-elástica. Mas que técnicas você pode explorar isso? Em particular, nós estamos aqui em desenvolvimento no departamento aqui de Física da Universidade Federal do Espírito Santo, para explorar esses fenômenos envolvendo as interações magneto-elásticas. Temos também algumas outras colaborações aí, inclusive com o professor Joaquim, eu vou comentar. Então, eu digo sempre que essas 6 técnicas, elas são mais palpáveis para se explorar esses efeitos magneto-elásticos, ou magnéticos, envolvendo magnos, fonos, certo? E, em particular, a primeira, que é uma técnica bastante utilizada na atualidade. Ela surgiu ali em torno de 2012, se eu não me engano, e é a técnica de ressonância ferromagnética acústica, certo? E eu vou comentar sobre ela, sobre o spin pump, sobre o spin cyclic, o spin pump, e aí vou comentar do spin pump e o fono pump, o bombeio de spin também, o bombeio de fono, certo? E vou tratar também aqui da técnica, porque esses experimentos, todo esse efeito, toda a técnica, começa com o efeito. Esse foi com raio-x, com outras técnicas também, que no início não eram consolidadas e acabaram se tornando técnicas. Ou seja, a partir do efeito se tornou uma técnica. E aqui nós já temos uma técnica, o efeito spin pump já é uma técnica, o bombeio parte da ressonância ferromagnética, o princípio é da ressonância ferromagnética, mas a detecção AC ou DC. Então, tem sua diferença, certo? É uma tensão que você mede na amostra. Então, você considera a interação, a interação spin-órbita do material. Então, é diferente. E o spin cyclic, nós vamos estudar e discutir aqui o princípio da técnica spin cyclic voltada para a detecção, observação da interação magneto-elástica. Há possibilidade de medir também por MOC. É possível usar um MOC simples e excitar, inclusive, fazer o MOC assistido por micro-ondas, que é um MOC diferenciado, por exemplo, e aí você consegue
manipular a interação magnetoelástica de forma tão boa quanto qualquer outra técnica dessa aqui. É possível fazer isso com bilhões, é a técnica mais ideal para se explorar a interação magnetoelástica quando você quer estudar isso quanticamente. É uma técnica bastante robusta. O Raman é uma técnica extremamente promissora para a interação magnetoelástica. Por quê? Porque tem frequências, o Biluan é uma técnica para frequências mais baixas, até 150 GHz, um pouco mais, dependendo se você muda a distância da cavidade lá que você está utilizando, certo? Mas o Raman vai em frequências mais altas, e essas frequências mais altas, elas são, por exemplo, muito importantes para você explorar materiais antiferromagnéticos. E a interação magnetoelástica, ela também existe lá. Em alguns materiais, elas existem. E essas pesquisas ainda não estão sendo exploradas, não como deveriam ser. Então, o Raman, eu acho que é uma técnica que vai permitir fazer isso pela simplicidade da técnica, certo? Devemos ter outros cuidados a mais, mas é uma técnica promissora, a meu ver. Então, a ressonância ferromagnética acústica, de uma maneira bem simples, você tem aqui materiais paramagnéticos, e o substrato, basicamente, sempre é um substrato altamente piezoelétrico. Você deposita um material ferromagnético em cima, e você tem aqui uma cavidade feita por dedos, em inglês chamam os fringes, né? Os dedos aqui, que eles produzem múltiplos do vetor de onda que entra em ressonância como se fosse uma cavidade fechada, certo? E aí você consegue detectar esses múltiplos em um osciloscópio, por exemplo. Então, você excita o material com micro-ondas. Ao fazer isso, você faz vibrar todo o seu substrato e você aplica um campo magnético. Então, você, na condição de ressonância ferromagnética, por exemplo, você vai ver uma absorção e vai ver a detecção e a mudança aqui, o aumento ou diminuição da quantidade de fônons, certo? Há uma mudança do número de fônons, do sinal eletromagnético que você vai detectar. E isso é o que vai lhe dar a observação de um aumento ou diminuição da vibração da rede. Ok? Isso já foi feito, consolidado. Inclusive, esse é um PRL de físico-rever elétrica de 2012, que eles mostram que aqui é o seguinte: a onda se propaga basicamente na superfície, porque você está propagando a onda eletromagnética aqui na superfície, e é uma onda que eles chamam onda acústica, certo? Spin wave acústica, ou spin acoustic wave, no inglês correto. E aí, vou falar agora da técnica de spin pump. A técnica de spin pump, é possível explorar esses efeitos magnetoelásticos pela técnica de spin pump, ou juntando a técnica de spin pump, é uma técnica ao efeito de bombeio do fone, que também a gente acabou de publicar aí a colaboração do pessoal de Recife, né? Um trabalho de bombeamento do fone, Então, pump é um bombeio. Então, o princípio de bombeio de spin, que é para se tornar mais fácil o entendimento do fone, do bombeio de fone, é basicamente o seguinte: você excita um material ferromagnético, certo? Você excita um material ferromagnético, você tem um material não magnético, você excita esse material com radiação de micro-ondas, aplica um campo magnético, e aí essa magnetização do material ferromagnético vai precessionar. Ao precessionar na ressonância ferromagnética, você está injetando, dando um torque de spin na interface, e aí esses spins, ou um torque de spin, se propagam, certo? Dentro do seu material paramagnético, e devido à interação spin-órbita que esse material paramagnético tem, a corrente de spin consegue ser convertida em corrente de carga. E é possível detectar, então, a tensão, nesse caso aqui, DC, certo? Mas é possível detectar a tensão AC, e você vai só precisar modificar a forma de detecção e excitação. Você consegue descrever isso num problema bem simples.
certo? Condição de contorno e chegar a uma expressão para tensão. E aí é o seguinte, qualquer estudante consegue fazer as contas disso, que está iniciando. O estudante da graduação não é um problema complexo, gigante, difícil, mirabolante, não, é um problema simples. Que se você pegar um problema desse aqui, nas contas para descrever, e você pegar lá um problema do Griffith, é algo similar, certo? Não é uma coisa complexa, é um sistema, condição de contorno, integração, você precisa só entender os conceitos naturais, né, como qualquer outra física, do que é uma corrente de spin, do que é uma corrente de carga, do que é uma pressa-seção, do que é um bombeio, certo? Do que é uma ressonância ferromagnética. São conceitos simples que você precisa, antes de entrar no laboratório lá, ou durante o seu processo de formação, você precisa ter. E aí, é preciso detectar. Como você faz isso? É simples. Você citou seu material na condição de ressonância ferromagnética. Você tem aqui o bombeio, você está bombeando, certo? Bombeou. Na ressonância ferromagnética está dando torque na interface. A corrente de spin, o spin é a soma do spin para baixo, o spin para baixo, né? Spin para cima, ok? Então, a corrente de spin é a soma dos dois componentes, de spin para cima mais spin para baixo. E tem um termo aqui de H cortado sobre 2, mas eu quero só que você observe que é a soma desses dois termos, por isso que tem essa configuração. Então, a soma, a corrente de spin está bombeando, você tem, então, a interação spin-órbita. Interação spin-órbita que permite a transformação ou a conversão de corrente de spin em corrente de carga. Ou seja, ela pega lá seu elétron, direciona ele para um lado ou para outro, você consegue ter essa diferença de spin e gerar uma corrente de carga dentro do seu próprio material paramagnético, certo? Então, o efeito é esse. Não existe. E a tensão está aqui. Se você fosse estudar isso com spin cívico, o princípio é o mesmo. O bombeio é o mesmo, só que aqui você só precisa observar duas coisas. O bombeio aqui, a excitação é por um gradiente térmico. A diferença lá é que você está excitando por micro-ondas, radiação de micro-ondas. Para quem nunca entrou realmente no laboratório, não tem nenhuma noção, o que é a radiação de micro-ondas é aquela radiação que você recebe. Você liga seu rádio aí, seu celular na determinada rádio, e você está recebendo uma radiação de radiofrequência. Kilohertz até megahertz, tudo mais. Seu sinal de internet, você tem um sinal aí de 2.4, algum múltiplo, e 2.4, 2.8 GHz. Você tem a sua radiação, você está recebendo essa radiação. Então, a radiação de micro-ondas é a radiação eletromagnética na faixa de micro-ondas. Nada mais do que isso, certo? E aí você tem um gerador, alguma coisa que gera aquela micro-ondas. É isso, simplesmente isso. E o gradiente térmico, a maneira mais simples de você saber o que é a diferença de, como essa diferença de temperatura pode ser gerada no seu material, você pode olhar lá para o seu ar-condicionado, se você tiver a sorte de ter um ar-condicionado aberto, você vai ver que o sistema lá, ele tem um Peltier. Peltier é um módulo Peltier, é um sistema que permite você aplicar uma diferença de temperatura, ou seja, significa que você aplica lá uma tensão no seu Peltier, e aí você consegue fazer com que uma superfície esteja quente, a outra esteja fria. Então, enquanto aqui está frio, embaixo está quente. Aqui são junções semicondutoras que permitem fazer essa diferença de temperatura, e graças a esse efeito a gente tem aí nosso ar-condicionado, certo? Disponível. Então, esse é o princípio. Agora, isso aqui é o Peltier, efeito Peltier. Não estamos falando de spin. Spin é no seu material, é outra coisa. Então, o efeito spin-Civic. Então, é um efeito que envolve o spin, não o efeito Civic. Existe o efeito Civic, assim como o efeito Peltier, ok? O Peltier, você aplica uma tensão, gera diferente temperatura, o Civic é o contrário, certo? Você aplica uma diferente temperatura e gera uma tensão. Então,
o spin Civic parte do efeito Civic, só que você está manipulando o spin. Então, você aplicou a diferença de temperatura, tem aqui um modo Peltier, poderia ser outra coisa, uma plaquinha para esquentar seu material, qualquer outra coisa. O modo Peltier é bom porque você tanto resfria como esquenta, dependendo da polarização da corrente elétrica que você aplica no seu Peltier, certo? Então, mas qual é a sutileza quântica, física envolvida? É simplesmente essa. E aqui vale ressaltar uma coisa muito importante. A corrente de calor gerada pela diferença de temperatura entre uma superfície e a outra do seu material ferromagnético, certo? Ou da sua amostra como um todo, essa diferença aqui é que dá seu gradiente de temperatura. Quando esse gradiente de temperatura ele é paralelo à sua corrente de spin, você diz que o spin Civic é longitudinal. Quando ele é transverso, ou seja, o fluxo de calor, ou sua corrente de calor é perpendicular, a corrente de spin, você diz que o spin Civic é transverso. Então, você tem longitudinal, quando é paralelo, ou perpendicular, e é transversal, certo? E aí você tem uma corrente, o sistema, a resolução é bem simples, o modelo é bem simples, é um problema de contorno. Da mesma forma, você chega a uma equação para tensão para o spin Civic longitudinal extremamente ou igual, com alguns termos diferentes, mas a expressão é igual para o spin pump, ok? É possível, então, por isso que é possível estudar os dois conjuntamente. Spin pump, excitação do spin pump e aplicação do gradiente térmico conjuntamente. E os dois efeitos têm uma relação de um com o outro, certo? De forma independente, mas um também interage com o outro. Mas o efeito spin Civic para se estudar a interação magnetoelástica já foi feito, já foi proposto e foi feito pelo grupo de japonês e, né, eles, ao baixar a temperatura desse material e aplicar a diferença de temperatura, eles observaram um pico e eles explicaram esse pico pela interação magnetoelástica, certo? Então, é possível estudar a interação magnetoelástica usando a técnica de spin Civic. É possível fazer isso usando a técnica de Mock, certo? E aí, você precisa, claro, só observar as diferentes configurações do seu Mock, é um Mock bem simples, certo? E ao aplicar o campo perpendicular, paralelo ou longitudinal ao comprimento de sua amostra. Mas como você pode fazer isso? Você pode fazer isso excitando com micro-ondas. Além de usar o Mock, você excitar a sua amostra com micro-ondas, que se chama Mock assistido por micro-ondas. Certo? E é possível, então, fazer essa montagem e estudar de forma direta ou indireta a mudança da polarização da luz devido à excitação ou vibração da sua rede ao excitar condição de ressonância ferromagnética, se a sua amostra tem interação magnetoelástica. Isso aí é vamos dizer assim, um precursor para a mudança que você vai observar. Então, se você tem lá um material altamente peso elétrico, botou um filme magnético em cima e está aplicando uma tensão, você vai ver alguma mudança na polarização da luz. Então, é possível fazer isso também assistindo com micro-ondas. Isso não foi feito ainda, essa é só uma medida para mostrar que é possível, certo? É possível fazer essa mudança e explorar efeitos, nesse caso, espintrônico e também espinfonônico, magnetoelástico. E aí é o seguinte, é possível fazer isso também usando simulações. E um bom exemplo são esses dois códigos aí. É possível reimplementar eles, mudar, tem outros também, mas esses dois primeiros são livros. E os trabalhos publicados, recentemente publicados, em colaboração com, em especial esse aqui, em colaboração com o pessoal de Recife, né, o
com o qual eu mantive colaboração, em particular com o professor Sérgio Rezende, nós publicamos esse trabalho, que foi uma evidência do bombeio de fono, no qual a gente descreve que uma corrente, né, o magno criado por uma corrente de spin, ele produz um fono e outro magno, certo? E mantém, então, a relação de conservação de energia e momento. E a gente fez esse experimento usando espalhamento de luz brilhã, certo? E a radiação de micro-ondas. Inicialmente, eu fiz essas medidas, foi na transição aí de doutorado para pós-doutorado e assumir concurso, foi tudo muito rápido, e aí essas medidas ficaram para ser discutidas e nós concluímos, então, o trabalho. Tanto que esse trabalho tem as duas afiliações aqui, em Pernambuco e já do Espírito Santo. Certo? Foi um trabalho escolhido como de destaque pelo editor do Applied Physics Letter. E é um trabalho bastante interessante, porque nós conseguimos, né, quando eu trabalhei nessas medidas, nós conseguimos fazer com que o IEG, né, mudasse a largura de linha, o dump do material, o amortecimento, a gente consegue manipular aqui. Então, a gente consegue manipular, por exemplo, com a aplicação de corrente. Então, foi possível, aplicando corrente, manipular o dump do material, certo? E essa mudança gigantesca foi graças a essa configuração de amostra aqui, platina, prata, platina, que já foi prevista na literatura pelo mesmo grupo, né? O colega nosso lá, o trabalho de doutorado, nosso colega, que foi meu colega de doutorado, Obed Alves, ele mostrou que essa configuração aqui, o ângulo Hall dessa estrutura, ele aumenta muito em comparação aos ângulos Hall que existem na literatura. O ângulo Hall é o que lhe dá a intensidade de conversão de corrente de carga em corrente de spin, certo? E aí ele viu uma mudança lá por 3 técnicas diferentes e comprovou que há um aumento significativo do ângulo Hall de spin. E aí nós, baseado nesse princípio, nós fizemos um questionamento, será que não daria para manipular ou diminuir o dumping? Porque esse é o que se quer, né? Você tem que entender o seguinte, por que a gente queria isso? Esses geradores de micro-ondas aqui, não os modernos, mas os mais antigos, provavelmente a maioria dos modernos também ainda usa esse princípio, eles usam esferas, por exemplo, de IEG, e o que você procura é que um determinado material tenha dumping aproximadamente nulo para você encontrar ressonâncias naturais, certo? E aí, quando você encontrar uma ressonância natural, você consegue produzir um gerador de micro-ondas, por exemplo, e sintonizar na frequência que você quer, já que você não tem mais dumping. Você anulou o dumping daquele material. O amortecimento é nulo. Você consegue propagar a onda com a frequência natural dele. Então, uma maneira de fazer isso é aplicando corrente, diminuir o dumping daquele material, tornar ele aplicável, mais útil, certo? E aí a gente variou essa corrente e viu uma mudança brusca na largura de linha, apesar da gente não zerar o dumping, né? A gente não sabe isso, né? Se zerou o dumping, a gente não, no princípio, o intuito não era esse. A gente levou para o Miluan e observou uma coisa muito importante. Para uma determinada frequência crítica, certo? Há uma mudança significativa quando você vai aumentando a corrente, e não variava com o campo. Esse sinal no espalhamento de luz Miluan, pelo até espalhamento de luz Miluan, não variava com o campo. E aí a gente pode ver, a frequência permanecia praticamente constante, né, com o campo magnético. Então, a interpretação é que existia um sinal fonônico ali, certo?
E aí, o princípio foi o seguinte, é que ao bombear uma corrente magnônica no seu material, você cria um magno e cria um fono. E aí, isso foi explicado, e a gente pode ver isso aqui pela equação da dinâmica da magnetização, de uma maneira bem simples. Observar. Você tem um dump, essa é a equação que você teria se você não estivesse aplicando corrente, só radiação do micro-ondas. Esse aqui é o spin pump, radiação, precessão da sua magnetização com aplicação de radiação eletromagnética, na frequência de micro-ondas. Então, você tem a parte natural, aplicação só do campo magnético, a parte com a excitação da micro-ondas e a parte com a excitação ou manipulação com a corrente de carga, a corrente DC, certo? Corrente DC, por exemplo. Então, você tem a aplicação aqui. E o que a gente quer? A gente quer que esse termo anule esse, e que você só tenha esse termo. Então, aí nós observamos esse aumento de intensidade do sinal sem mudança em frequência, em duas amostras. E associamos isso à criação de fonos. Uma corrente magnônica cria fono, bombeia fono. Okay? Nós fizemos um trabalho recente agora, que saiu no 21 de abril, certo? Teórico, discutindo exatamente a teoria que descreve isso. E o princípio é esse aqui. Você aplica uma corrente crítica DC, por exemplo, vai aumentando lá a corrente crítica, chega um momento em que você permite que haja um aumento significativo devido ao bombeio de magnos, que cria um fono e outro magno. Você tem bombeio de fono. E aí eu vou falar desse outro trabalho, que não é um trabalho quântico, mas é um trabalho que está iniciando e vai caminhar para juntar as interações magnéticas, magnetoelásticas e elásticas. Então, esse é um trabalho em nanopartículas, certo? Nanoestruturas, vamos dizer assim. Já é um trabalho puramente de Vitória, certo? E que eu publiquei no Jornal de Física D, certo? Física aplicada, com o intuito do seguinte: a ideia aqui foi estudar as interações de uma forma coletiva, conjunta, magnéticas, não analisando o spin, mas analisando o momento magnético, certo? Uma média do momento magnético, e a gente, experimentalmente, você mede isso com um VSM, por exemplo, você mede a amostra, ou ela está no estado magnetizado ou desmagnetizado, e você mede, vai aplicando o campo magnético medindo a remanência. Campo magnético medindo a remanência, ou seja, são medidas de remanência da sua amostra, estando ela em estado magnetizado ou desmagnetizado, certo? Então, se sua amostra não tem interação magnética, por exemplo, se ela é formada por várias estruturas ou nanopartículas, e ela não tem uma interação magnética um com o outro, com a outra, o que significa isso? Significa que Holanda, travou aqui, Holanda. Só um minuto. Significa o seguinte, que se nós não temos interação, nós podemos descrever essa curva dessa forma, com essa equação. Isso aqui é o famoso modelo de Stoner. Se você não tem, que é só uma linha reta, né? Se você tem uma interação magnética, você tem esse termo que foi adicionado por Henkel. Então, você consegue, o desvio da curva, essa curva aqui, você consegue associar isso a interações. E, ao fazer isso, se esse termo for positivo, acima dessa curva, você tem interações de exchange. Se for abaixo, você tem interações de troca. E aí, eu fiz essa descrição, usando essas interações, certo? Um modelo bem simplético, e redefini como interações magnéticas predominantemente desmagnetizante ou magnetizante.
desmagnetizante ou magnetizante. E aí, alguns cálculos simples, numéricos, usando a energia livre do seu sistema, só para aplicar o modelo, calculei as curvas de magnetização. Veja que aqui nós já temos, a ideia aqui agora é colocar, além da interação magnética, as interações magneto-elásticas e elásticas, como se fosse um sistema de oscilador harmônico, uma cadeia de oscilador harmônico, onde as suas amostras elas estão, suas nanopartículas ou partículas, ou grãos, né, fica mais correto afirmar que sejam grãos, eles interagem entre si de uma forma elástica. Okay? E aí, como as simulaçõezinhas de forma bem simples, né, os cálculos numéricos, nós podemos ver o seguinte, aqui, olha, essa curva, essa linha, é aquela curva sem interação. E esse desvio é a curva com o ΔM, certo? E aqui é a direção do campo magnético. Então, se você tem um campo magnético na direção do seu sistema, 0 grau, a intensidade é maior de interação, porque esse momento está interagindo com esse, e aí sucessivamente. Mas se você tem perpendicular, esse momento não enxerga isso. Então, isso a gente pode ver aqui. Esse momento, ao 90 graus, ele não enxerga, e aí você não tem interação entre momentos para um nanofio, ok? Para um arranjo de nanofio, no formato hexagonal, e aí botei um fator de defeito para que não ficasse, para que houvesse interação entre esse fio e esse de forma não uniforme. E, então, considerando a energia livre também, é possível calcular essas curvas de magnetização. Mas a aplicação do modelo está aqui. E aí a gente pode ver uma coisa interessante. Quando é aplicado paralelo, né, ao eixo do fio, o sistema se comporta como se fosse um fio. É esperado. Mas quando você vai aumentando o ângulo, devido aos defeitos, vai aparecendo a interação, além da interação dipolar, né, que é associada a interações predominantemente desmagnetizantes, há interações magnetizantes associadas a interações de exchange, porque a curva passa de céu para baixo e começa a subir para cima, o seu mapa, certo? Há um aumento. Okay? E aí, é possível fazer isso, pude separar os dois termos, certo? O termo da interação predominantemente magnetizante e desmagnetizante, separar os dois. E aqui nós temos, então, analisando a posição de equilíbrio da energia mínima entre esses dois sistemas. Só para um nanofio, só para ir para um arranjo de nanofios, certo? As perspectivas de novas pesquisas é que agora venham ser exploradas as interações magneto-elásticas, certo? E elásticas desse sistema. Os trabalhos em andamento são trabalhos em colaboração com o pessoal de Recife. Recife é um dos únicos, a Universidade Federal de Pernambuco, são um dos únicos departamentos, eu acho que é o único departamento da América Latina, né? É o único departamento da América Latina, se eu não me engano, que tem um sistema de espalhamento de luz biluano, certo? Então, pretendo continuar com essa boa colaboração. E aqui nós vamos montar a técnica de spin-civic, neste anômalo, certo? Que é uma técnica que dá para explorar também esses sistemas. Essa é uma colaboração, por exemplo, com o professor Joaquim Mendes, do departamento de Viçosa, ok? É uma técnica simples também de se montar, que é a ressonância, que é a magnetorresistência modulada. Okay? E, como eu falei, os trabalhos em andamento, agora nessa pandemia, é exatamente estudar as interações magneto-elásticas e elásticas desses sistemas de nanopartículas. As conclusões é o seguinte: estamos aí expandindo os horizontes desse novo campo, certo? E espero que ele vá muito mais além do que propriamente o campo, por exemplo, da spin caloritrônica, ok? Tendo em vista que a spin fonônica ela é uma característica, uma entidade que a quântica se aproxima muito
da computação, em termos de aplicação, da computação quântica. Então, eu acho que o processo de informação com interações magnetoelásticas vai expandir muito, muito e muito mesmo o campo da espinfonámica. Diferentes técnicas podem ser usadas para consolidar o campo e as perspectivas são as melhores possíveis. Certo? Então, se você está iniciando seu mestrado, seu doutorado, ou pretende parar a sua graduação por qualquer motivo de desânimo, venha trabalhar com espinfonônica e você vai ter uma longa caminhada aí pela frente, cientificamente, não só com a espinfonônica, mas com outras áreas da física, mas em particular com essa, porque é um campo recente. E os laboratórios internacionais e nacionais estão cada vez mais explorando efeitos, buscando novas técnicas para consolidar e principalmente tornar uma física mais aplicada, mais próxima da realidade. E um bom exemplo disso é o nosso Nobel que teve aí, né? O Nobel da espintrônica foi o Nobel de 2007, certo? Com a magnetoresistência gigante. Então, esse é um bom exemplo de que a aplicação é fundamental da física básica e os campos, né, nessa área são muito promissores. É tanto que se a gente fizer uma análise dos efeitos que tem surgido aqui por volta desse ano, aqui, 1986, que veja que a magnetoresistência gigante vem né, dessa época, só diversos efeitos têm surgido, têm sido propostos, e com isso você vai, além de ter uma carreira brilhante na ciência, você vai conseguir bons empregos, certo? Você vai conseguir uma posição em alguma universidade. Se você trabalhar em alguma área dessas que são muito chamativas, como a espintrônica, de forma geral, se você enviar um e-mail para algum professor desse, eu não quero fazer meu doutorado no Brasil, vou falar do Argônia agora, não quero fazer meu doutorado no Brasil, quero fazer no exterior, tente. Se você tem condições de estrutura de alguma forma, ou um sonho, um desejo, não reprima isso por causa de ninguém ou por causa da sua condição, seja financeira, seja de alguma outra forma. Eu acho que a vida só é uma, né? Eu sou um pouco religioso, mas não sou da filosofia de que nós teremos 2, 3 vidas. Então, nós só temos uma vida. E a vida que temos, nós teremos de viver daquilo da maneira que a gente quer que aconteça. Nem sempre vai sair como a gente quer, mas pelo menos nós temos que ter a certeza que tentamos, né? E eu acho que essa é a perspectiva melhor que nós temos, aos jovens, a melhor perspectiva ou filosofia de vida. Né? Então, se você está desanimado porque nós estamos passando por um momento difícil, eu acho que momentos difíceis na vida a gente vai passar por muitos. Né? Então, não se frustre ou não abandone a física ou qualquer coisa que você goste por dificuldades que podem ser passageiras, certo? E espero que, ao caso dessa pandemia, passe o mais rápido possível. Então, falando aqui do Argônia, dessa experiência que eu tive no Argônia, vou chamar de Argônia, né? Argônia, mas vou chamar de Argônia no meu português mesmo. Então, veja bem, o Argônia é uma estrutura gigantesca. O laboratório recebe as mais diferentes de nacionalidades possíveis que você imaginar. Certo? Trabalhei com diferentes nacionalidades. Chinês, japonês, polonês, russo. Então, você vai chegar lá e vai ter o contato com muita gente. Isso é muito importante. Esse tipo de experiência é fenomenal para qualquer pessoa, certo? Então, esse é um bom lugar. Se você quer fazer um pós-doutorado, um doutorado, uma experiência de doutorado sanduíche, por que não? Pode ser outro laboratório também,
Eu estou falando porque eu tive lá, então eu posso falar mais diretamente. Eu acredito que o nosso Sirius será tão bom quanto. No entanto, é uma estrutura que não deixa a desejar em termos de formação, de equipamentos, certo? E de aprendizado. É uma coisa, uma maturidade a mais. Então, eu recomendo. Okay? Esses foram os trabalhos que eu estive trabalhando no Argonne. Saiu esse, como o Joaquim comentou, o professor Joaquim, saiu esse Physical Heavy Letter lá, certo? Saiu esse PRB e saiu esse Applied Physical Letter. Okay? Então, eu acho que para fechar aí um ano, né, foi um ano mesmo, né, aproximadamente, não, mas foi um ano. Então, foi um ano produtivo. Okay? Eu só tenho a agradecer o convite, agradeço ao Brasil, de forma geral, né? Sempre agradeço pela formação, minha formação toda foi pública, então só tenho a agradecer ao Brasil. A UFS, de certa forma geral, ao CNPq, a CAPES, ao Instituto Serra Pilheira, que de alguma forma sempre contribuiu, e foi ele que financiou a minha premiação, CAPES, Prêmio Geral de CAPES. Ao Departamento de Física da UFS por ter me acolhido e agora a pós-graduação da UFS. Então, eu agradeço novamente o convite e estou à disposição para perguntas.